Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Bem-vindos e bem-vindas à série Gente das Águas, a primeira série de podcast da Go Outside. Há mais de 15 anos você tem o melhor da vida ao ar livre nas páginas das nossas revistas e também nas nossas páginas digitais. Agora, a Go Outside ganha ondas sonoras e segue contando as histórias daqueles que entregam o corpo e a mente às sensações e à simplicidade que só a natureza é capaz de promover. Nessa série aqui, Gente das Águas, você vai ouvir as narrativas, as conquistas, as práticas e os ensinamentos de quem convive com esse elemento tão crucial para a nossa vida no planeta. São atletas, navegadores e estudiosos que conhecem as águas do mundo de diversas formas. Água como caminho, como destino, pesquisa, meio de sobrevivência, fonte de prazer, de superação. Algumas pessoas simplesmente são mais da água do que da terra. Ou então estão mais preocupadas com o que está acontecendo lá nas profundezas do mar do que com aquilo que acontece na superfície. A gente dá início a essa jornada aquática conversando com um cara que é muito provavelmente alguém que passou um bom pedaço dos seus 39 anos no mar. Eu estou falando do surfista Phil Hajman, bicampeão mundial de longboard, que começou a surfar aos 5 anos e hoje é uma espécie de embaixador da vida junto ao mar. Phil, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo. Aloha, Maria. Prazer enorme estar aqui com vocês, os ouvintes aí também do podcast Go Outside. É isso aí, tamo juntos. Phil, eu não sei se eu te falei, eu acho que eu te falei, que a gente começa essas conversas, a gente vai começar todas as conversas aqui do Gente das Águas, fazendo uma espécie de ficha, um raio-x, assim, da sua essência, o norte do seu caminho, aquelas perguntas básicas que dizem muito sobre quem a gente é. Esse quadro chama Eu por Mim. Então, vou te fazer algumas perguntinhas básicas, rápidas. Tomara que você tenha ensaiado, mas também se não ensaiou, vai assim no improviso, que talvez até, de repente, você pensa nessas coisas de um jeito que você nunca tinha pensado. Vamos lá? Vamos lá. Então, o seu nome? Meu nome é Philip Wallace Hajman. Chique. É um palavrão, né? Chique. Ocupação principal? É surfista profissional e empresário. A sua característica mais marcante? Adaptabilidade. A sua definição de felicidade? Família e natureza, de preferência os dois juntos. A qualidade que você mais gosta em alguém? Lealdade. Seu principal defeito? Perfeccionismo. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? Eu queria poder criar onda, né? Imagina que poder maravilhoso. A sua palavra favorita? Resiliência. Um ídolo? Meu pai é o meu ídolo número 1, mas fora ele, eu acho que o Ayrton Senna sempre me inspirou muito também. E um lema? Um somos todos e todos somos um. Gente, Phil Hajman é um cara muito objetivo. Pergunta, resposta, passa. Você ensaiou ou foi improviso? Não, isso aí, você mandou as perguntas, Muito bem. eu tenho uma Você colinha aqui, pensou ó. sobre essas coisas. E quando Isso você aí. pensou sobre essas coisas, você se surpreendeu com as suas próprias definições? Foi um exercício interessante? Exercício super interessante, inclusive eu estava conversando com a minha esposa e ela, a Julie, né, ela comentou, falou: "Pô, muito legal, porque isso já dá para saber bastante da pessoa, né, foram boas as perguntas". E acho que é isso. São perguntas chaves, assim, que a gente às vezes dá uma refletida, né, isso é É. importante. É essa a ideia do Eu por Mim, a gente conseguir falar para quem está começando a ouvir essa conversa, para que a pessoa tenha assim um big picture de quem está do outro lado. Então agora eu vou falar com você do que interessa. Eu quero saber o seguinte: o surf está na sua vida desde tão cedo que até para mim parece meio difícil de separar a pessoa física da pessoa jurídica, o Phil atleta e o Phil fora da água. As coisas são mesmo assim misturadas para você ou é só uma percepção de quem vê de fora? Você consegue separar ou é isso aí mesmo? Você vive na água, Aquaman total e quando uma coisa começa, termina outra e começa de novo, que nem onda. É isso aí, é uma salada de frutas ali, a mistureba, tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu tô surfando, aí venho ajudar na família aqui, cuidar da coralzinha também, depois corro para a água de novo, eu tô sempre ajustando o meu dia de acordo com a natureza, como é que tá a ondulação, como é que tá a maré,
Eu acho que eu acabei me adaptando muito a esse calendário lunar, mais do que o próprio calendário solar, né, porque para chegar num pico e pegar o melhor horário dessas ondas, e já tem que correr para casa de novo para cuidar das outras coisas paralelas, né. Eu tenho, feito muitas pranchas ultimamente, essa minha volta para o Brasil foi muito legal para começar essa parte de desenvolvimento de equipamentos, e criei uma série de modelos que tá vendendo pra caramba, então isso está sendo muito positivo aí para como uma pós-carreira, né. Ainda está muito cedo para pensar nisso, a gente vê aí o Kelly Slater com 50 anos, acabou de ganhar o Pipe Master, é um grande Uhum. exemplo. O Joe Tudor também, com 50 anos, acabou de ser campeão mundial de longboard no ano passado, terceiro título mundial dele. Eu já estou com 2 títulos, um em 2007, o segundo em 2016, quase 9 anos de diferença entre um e o outro título. Uhum. E com 39 anos eu me vejo aí com bastante anos ainda pela frente representando o Brasil e vou correr atrás para trazer mais títulos mundiais aí pra gente. Agora que você falou em títulos, eu vou puxar a sua ficha de títulos aqui para quem não está familiarizado com a sua trajetória. O Fio é bicampeão mundial 2016, 2007, vice-campeão mundial 2014, bicampeão mundial de Oxbow, é isso? O Oxbow era um evento, internacional que acontecia antes da WSL. 2004 e 2003, bicampeão pan-americano em 2009 e 2007, campeão brasileiro de longboard 2012, bicampeão Tauim Rio de Janeiro 2011 e 2010, campeão de Super Racing Petrolândia Adventure 2011 e campeão Waterman Brasil 2007. Isso aqui está atualizado, Phil Hajman? Tá atualizado sim. Temos todos os seus títulos. Como é que é esse lance assim de ter a gente, né, quando a gente, qualquer outra carreira, profissão e tal, você não tem um currículo assim de prêmios, né? Porque basicamente um atleta com um currículo como o seu, né, quando tudo dá certo, tem prêmios, títulos, né, medalhas. E é muito diferente de dizer, eu sou jornalista, eu me formei na USP, eu fiz depois outra faculdade, né? São coisas diferentes. Como é que é ter 39 anos e ter no seu currículo um monte de prêmios, um monte de medalhas? Isso aí pesa, é um super orgulho, são medalhas que você põe no peito. Como é que você lida com as conquistas e como é que você lida com as derrotas? Porque quando a gente puxa essas conquistas, a gente que conhece do esporte sabe que muito mais se perde, né? Você perde muito mais vezes do que você ganha. Então me conta como é a sua relação com vitórias e com derrotas. Não, eu sem dúvida nenhuma tenho um super orgulho de todas as minhas vitórias, todas elas foram muito, né, batalhadas, frutos de muita dedicação, treinamento, né, perseverança, muitas derrotas, né, como você falou. E como eu disse antes também, o meu maior ídolo é meu pai, é um grande atleta da foi medalha de prata olímpica, uma Bernard, geração de prata, isso aí, Bernard, do Jornada nas Estrelas. esse. E eu pude acompanhar o início da minha vida, né, toda a carreira dele ali. Eu nasci em 82, foi o ano que ele lançou o Jornada nas Estrelas, mas eu tenho recordações ali de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, quando eu fui, né, morar com ele depois na Itália também, já um pouco mais para o final da carreira dele. E ele me falou muitas coisas chaves que foram importantíssimas para as minhas conquistas, né. Entre elas, ele sempre falou que gostou de jogar com torcida contra, ou seja, quando estava todo mundo torcendo para que ele perdesse, era a hora que ele realmente fazia a diferença, ia lá e puxava a responsabilidade para cima dele, e fazia realmente a diferença e trazia a vitória. Então você vê uma série de jogos dele aí que, estava ali numa disputa para finalizar, ele pegava a bola, ia lá no Jornada nas Estrelas, um saque totalmente diferente do que era o padrão, e finalizava o jogo, né, trazia literalmente a responsabilidade para cima dele. Eu gosto muito disso também, eu acho que a maior prova disso é o segundo título mundial, né, 9 anos depois do primeiro, eu já estava ouvindo muito que eu já estava ficando velho, já tinha que pensar no que ia fazer depois da minha carreira, juntou também com o critério de julgamento ter sido modificado, né, até 2012 o critério de julgamento favorecia mais o surf progressivo, que é característica bastante do Brasil aqui, por a gente ter bastante beach break, que são ondas que quebram na areia, fechando na sua grande maioria, então a gente precisa fazer manobras com mais velocidade, né, então Não isso tem me aquele fez. tempo de viver a onda, né, que é o que o longboard pede, né.
É isso aí, o longboard clássico você precisa surfar a onda com aquela caminhada em cima da prancha, ir até o bico, hang five, hang ten, ondas longas, né. No Brasil a gente não tem muito disso, então eu acabei desenvolvendo muito mais a técnica do surf progressivo do que o surf clássico. E em 2002 a WSL mudou o formato de julgamento, valorizando 100% o surf clássico, e aí todo mundo veio para cima, né, falando que: "Já era, filho, e agora? O que que você vai fazer da sua vida? Não tem mais jeito, surf clássico". E eu me foquei ali 100% da minha vida, pra desenvolver esse lado. Eu já era atleta da Hobie desde 2006, que é a pioneira na produção de pranchas, internacional, né, da Califórnia. E a Hobie me ajudou muito nesse processo, porque eu chegava lá na fábrica, eu tinha 10 vezes a quantidade de prancha que eu tenho aqui atrás de mim, de protótipos que eu podia estar usando e identificando as características, entendendo, né, e surfando junto com os atletas e as ondas específicas para aquele tipo de manobra que a WSL esperava. Então foi um desenvolvimento, muito interessante. Eu voltei a me sentir como criança, me deu uma motivada a mais, aquela vontade de acordar de madrugada, de estar dentro d'água, de testar equipamentos, de fazer manobras que, eu fazia, mas não tinha tanta preocupação em desenvolver elas. E essa evolução foi muito rápida. Em 2014, eu já rapidinho conquistei o vice-campeonato mundial já com os novos critérios de julgamento. Há quem diga que eu ganhei a final, né, todo mundo que estava lá presente, os atletas pelo menos, estavam do meu lado nesse resultado, porém acabou favorecendo o australiano que venceu. Surf tem disso, né, Phil? Pois é, Vide que aconteceu nas Olimpíadas, que ficou todo mundo, foi uma polêmica incrível em torno da derrota ali do Medina, né? é verdade. Mas isso, como a gente falou, né, a derrota às vezes é um caminho para a gente evoluir muito mais. Eu não vejo ela como, eu vejo ela literalmente como uma pedra que a gente vai subir em cima para se sentir melhor e ver o que a gente tem que evoluir e melhorar dentro daquele processo, né, que é eterno, a gente está sempre evoluindo, sempre desenvolvendo, né. É, eu imagino que a derrota seja um respiro, quer dizer, é parte do caminho do atleta, né? Se ele é contínuo, um atleta que tem um percurso, que tá em atividade, ele tem, que nem, sei lá, qualquer montanha, tem a subida e a descida, e você não sobe se você não descer, então faz parte do movimento, imagino eu, da trajetória do atleta. A derrota, ela compõe, ela não tá tirando nada do cara, né, eu imagino. É difícil você sair de uma vitória sem achar que está tudo certo. Você sai de uma Uhum. vitória achando que está tudo perfeito. Então, a evolução não é tão grande quando você sai de uma derrota, que você começa a avaliar e analisar o que foi feito, o que podia ter sido melhor. Então, as reflexões de uma derrota, trazem mais evolução do que as vitórias. Dá até para dizer, talvez, que a cada vitória é feita de um montão de derrotas, né, que é o tempo que você vai construindo a sua vitória, na verdade, né, a partir delas. Com certeza. Bota o Kelly Slater aí, uma planilha, quantas vitórias ele teve na vida É, para chegar até aos ele. 11 títulos mundiais e quantas derrotas, né. Com Pois é. certeza. Agora, dessa sua resposta, é doido, ela conversou com umas 3 perguntas que eu tenho aqui, pra te fazer. Eu vou começar pela seguinte: a gente tem 2 nomes de peso, né, nessa geração atual do longboard brasileiro, a Chloé Calmon e o Rodrigo Sfaer. Sendo que a Chloé já foi 2 vezes vice-campeã mundial, em 2016 e 2017, levou medalha de ouro para o surf nacional nos Jogos Pan-Americanos do Peru em 2019. A gente pode até dizer que foi, de fato, a primeira medalha, né, assim, internacional, medalha mesmo do surf, e campeã sul-americana. A comunidade do longboard é pequena, né? Então eu queria saber como é que é a sua relação com esses atletas, esses 2 que eu citei, mas todos eles que compõem essa geração atual, que vieram depois de você, porque você também foi um cara muito precoce, começou super cedo, 17 anos você já estava disputando o Mundial. E como é que você enxerga essa evolução? Você falou um pouco de evolução agora, né, nessa última resposta, mas queria saber da tua relação com essa comunidade atual do longboard. Eu acho que a galera do longboard se dá muito bem sempre, talvez por ter uma comunidade ainda pequena, não ter tanto dinheiro envolvido, né, essa relação acaba facilitando para todo mundo se sinta ali meio que igual, né.
E a Chloé, a gente teve um processo de desenvolvimento muito legal, muito saudável juntos durante a gravação do Nove Pés. A gente tinha um programa de televisão juntos, né? E isso foi muito legal, assim, para o desenvolvimento. Eu vi ela evoluindo muito rápido, que foi bem naquela fase ali, foi 2014, 2015, a fase que você acaba absorvendo a juventude ali, muito à flor da pele, né? E a Chloé, ela tem um talento natural, tem a força de vontade, tem a dedicação, a disciplina, tudo que um grande atleta precisa para ser bem-sucedido, né. Infelizmente ela ainda não conseguiu conquistar os títulos mundiais que ela é merecedora, né, mas competição é isso, faz parte, às vezes você não está no seu dia, às vezes numa semifinal você surfa pra caramba, acha as melhores ondas, chega na hora da final, o seu adversário acaba encontrando ondas melhores do que a sua. A pressão psicológica conta muito também, então a Chloé ainda é muito nova, acho que ela tem muito chão pela frente para percorrer, e talvez tenha sido esse o motivo dela não ter conquistado os títulos mundiais que ela foi vice. E o Rodrigo Sfai, ele veio da pranchinha também, um competidor nato, morador de Saquarema, surfa qualquer condição, ondas grandes, ondas pequenas, sempre foi muito também dedicado e talentoso no esporte de uma maneira geral, e já conquistou esses vice-campeonatos mundiais. A gente já teve algumas disputas juntos no circuito brasileiro e circuito internacional, mas é um cara que a gente está sempre ali admirando muito pela simplicidade e humildade dele. Ele é pescador, né, então é um cara que tem ali um conhecimento do mar ímpar, né, é sempre muito interessante trocar essas ideias com ele nas competições, porque ele tem umas observações, assim, muito, singulares mesmo, né, ele consegue ali ver o caminho da onda, a corrente, e isso aí faz a diferença sem dúvida nenhuma. Nas competições sempre vê ele achando as melhores ondas da bateria e juntando com o surf dele, que é altíssimo nível, com certeza ele é merecedor aí de todos esses, títulos nacionais e vice-campeonato que ele conquistou. Mais um também que tem muita chance de trazer mais um título mundial para o Brasil. Você falou agora até dessa característica do Spire, do Rodrigo, de conhecer o mar, de ser um, né, pescador e tal. Imagino que ele é de Saquarema? Saquarema. É, local, então tem desde menino uma relação com o mar diferente, né, de quem, sei lá, descobre isso depois. E aí você já estava falando do seu pai e tem a sua mãe também, que também era atleta, a Michele, né? E você viveu um ambiente muito esportivo e tudo, mas ele, o seu pai, nas quadras e a sua mãe também não era uma atleta da água. Como é que se deu a sua conexão com o mar? Como é que você entende que você construiu essa conexão? Ela veio já a partir, né, através da prancha, já como prática esportiva, ou você teve sozinho, sei lá, por incentivo deles ou por conta própria, uma conexão que foi se desenvolvendo naturalmente com o mar? Eu acho que todo a gente vê uma relação do carioca muito forte com o mar, com a praia, de uma maneira geral, né. Então, os meus pais, como atletas e cariocas, sempre curtiram no intervalo dos treinamentos dar um pulinho na praia, né. Meu pai gostava muito de fazer os treinos na areia, porque tinha esse fator dificuldade a mais, que era a própria areia na hora da corrida, o vento, E né, o antes do sol. vôlei de praia existir, não é não? É, isso aí. Aí É, depois não veio tinha o vôlei de boom do vôlei de praia. praia. É. E ele desenvolveu muito esse lado dele como atleta na praia. Ele começou, na verdade, jogando vôlei ali na praia, ainda criança, ficava ali em Copacabana, né, era Tia Leal o nome da barraca que ele ficava. Ele amarrava no início ali na rua onde ele morava, um barbante de um poste ao outro, pegava uma meia, enchia a meia gigante, ficava jogando vôlei ali. Que E legal. vendo, né, o pessoal fazer isso, mais velho e tal, foi aos pouquinhos sendo, convidado a participar das partidas e foi desenvolvendo. Ele muito novo, ainda com 15 anos de idade, ele já era reserva da seleção brasileira, então ele conseguiu aí esse destaque muito novo. Mas ele também foi o grande responsável por essa introdução minha no mar. Ele sempre gostou de mergulhar, sempre gostou de pegar onda de jacaré. Diz ele que surfou de planonda quando era mais novo, mas eu nunca vi, já botei prancha para ele surfar, ele está sempre meio que dando uma esquivada para não Não ir para temos dentro d'água. registros, não temos Não temos registros. registro. É. Mas
quando eu era bem criança ainda, eu comecei a fazer natação muito novinho, né. Quando eu nasci, meus pais eram atletas do Flamengo, a minha avó era diretora do clube, então eu tive ali as portas abertas do clube para praticar todos os esportes e tive essa oportunidade realmente. Tudo que você possa imaginar que tinha no Flamengo, eu pratiquei e gostava, e me dava muito bem. Meu pai sempre falava para mim: "Meu filho, até os 14 anos de idade você pode fazer o que você quiser, mas se você quer se tornar um surfista profissional, um atleta profissional, você vai ter que se dedicar àquilo que você realmente pretende ser, porque no Brasil, né, não basta você ser só mais um, você tem que ser o melhor, tem que ter o diferencial para você conseguir viver do esporte". Então eu tinha isso sempre na minha mente, né. Mas voltando à parte da praia, o meu pai com 3 anos de idade, a gente surfava, eu agarrava o pescoço dele, a gente surfava de jacaré. Ele botava aquelas boinhas de braço, né, e aliás, hoje em dia a gente sabe que é super perigoso aquela boinha de braço. A minha situação dá para entender o que aconteceu. A gente pegou uma onda de peito, tomou um caldo junto, debaixo d'água eu levantei os braços e a boinha escapou, Hum, que é o que acontece. Às vezes a criança está na piscina, os pais estão distantes, a criança levanta o braço, a boinha escorrega para cima, a criança afunda. Então, uhum. é importante se ligar nisso. Tem aquelas boinhas que prendem aqui, que eu São uso com a coral, coletinhos, né? é um coletinho, eu uso sempre com a coral para surfar comigo, ela ama surfar, Já vi e enfim, várias imagens dela junto com você na prancha. é isso aí. E aconteceu essa situação, meu pai era em São Conrado, no Pepino, ali no canto direito, onde era o PP antes dele ter passado para a Barra, né. Meu pai só viu a boinha indo com a onda em direção à areia e ficou desesperado me procurando ali no banco de areia, não conseguia me encontrar. Rapidinho ele me encontrou, me levantou, me tirou da água, olhei para ele e falei: "Mais, mais, mais". Ele ficou traumatizado, nunca mais quis entrar no mar comigo, botou sempre os amigos dele: "Ó, fica de olho no moleque, o moleque é maluco". Chegava na praia, eu corria para dentro da água. Mas muito bom. Então, assim, eu acho que uma situação que podia ter sido traumática para mim, né, e foi para ele, acabou que para mim foi uma motivação a mais, foi uma vontade ali. Eu me lembro ainda, eu vi uma bola branca e eu me vi correndo de lado nessa bola branca, bem mais velho. Eu era criança, talvez a primeira experiência espiritual que eu tenha tido Que ali, coisa, Fio. forte, né. E depois em sonhos eu tive essa mesma visão, assim, de me ver correndo de lado e tal, e sempre lembrando desse momento de debaixo d'água. Então Que acho que isso me coisa. atrai sempre para o mar, né, eu sinto ali realmente que dentro d'água, no mar, eu tô conectando com a minha essência, né. Você não sente medo. Zero, não tenho medo nenhum. Eu tive uma experiência com 15 anos no Havaí, que eu fiquei 2 anos debaixo d'água em Sunset, o mar enorme. Ali eu achei que eu fosse morrer naquele momento. Aí bateu o desespero, eu comecei a puxar o strap, agarrei na rabeta da prancha e fui sendo expulso da água. Era no início que os jet skis ainda estavam começando, né, os guarda-vidas estavam começando a colocar o jet na água, me viram saindo ali e falaram: "Caraca, a gente viu você tomando aquelas séries todas na cabeça". Foram, sei lá, quase 10 ondas vindo uma atrás da outra. Mas não me trouxe um trauma, né, me trouxe pelo contrário, uma vontade de estar mais preparado para aquele momento, de treinar outras coisas que eu achava que não eram necessárias até então. Uhum. É, você na verdade quebrou o lacre da quebrou o lacre do medo com 3 anos já, e aí dali pra frente não tinha mais muito realmente, o que temer. E aí até ia te falar o seguinte, você ainda por cima, falando de quebrar o lacre, de ter o sarrafo alto, né, quer dizer, com 17 anos você começou já os campeonatos mundiais. Essa história de ser precoce, né, de começar muito cedo, de começar já de um ponto eu acho pelo menos que se você compete mundial com 17 anos, você já estabelece para si mesmo um sarrafo alto, né. Isso te ajudou ou de alguma maneira foi difícil para você de estabelecer metas, né, quando você começa tão novo com um nível já tão lá em cima? Como é que você lidou com isso? Não, foi muito legal, assim, o longboard especificamente, né, eu já competia de pranchinha desde os 8 anos de idade. O Rico foi quem me ensinou a fazer o lado competitivo do surf. Logo depois dessa experiência com meu pai, eu comecei a surfar de bodyboard com 4 anos, aí com 5 ganhei minha primeira pranchinha, e com 6 anos eu entrei na escolinha do Rico. E Rico de eu comecei Souza, para quem não Rico de Souza. conhece, o ícone. É isso aí.
E o Rico começou a me ensinar mais a parte de competitiva do surf, entender, né, as séries, o lugar certo de você entrar no mar, tempo de bateria. Então isso foi desenvolvendo o meu lado de atleta e comecei a competir ali naquela idade, ali com 8 anos de idade. Quando eu fiz 14 anos, o Rico botou uma pilha para eu surfar de longboard, uma competição de escolas de surf que rolou, porque eu pegava o longboard da escolinha dele e gostava sempre de ficar ali me divertindo nos dias menores, quando estava bem marolinha. E nesse campeonato eu acabei fazendo final com os ícones do longboard na época, que representavam o Brasil no circuito mundial, né, Carlos Mudinho, Rico de Souza mesmo, o Jeremias Mica da Silva de Saquarema também. Então eu estava ali fazendo um pódio com né, Com seus professores. meus professores, exatamente. É. E aí na sequência, no seguinte, eu sempre tive muito problema na escola por causa da dislexia, né, então tinha uma extrema dificuldade de assimilar as matérias, e minha mãe e meu pai não queriam de jeito nenhum deixar eu viajar para esse campeonato mundial, que ia ter em Macarra, em 97. E aí teve um campeonato aqui no Brasil, que foi o Rio Red Bull, que eles trouxeram campeões mundiais na época, ícones, né, o Joe Tudor, que era o atual campeão mundial, o Colin McPhillips, Bonga Perkins, enfim, eram os grandes nomes da época. E eu peguei uma bateria homem a homem nas quartas de final com o Joe Tudor, que era o atual campeão mundial. O mar estava grandão, ali no PP, onde eu adoro surfar. Isso você ainda E não tinha 17. Isso aí você ainda tinha o quê? 15? eu já estava com 15 anos. É. E aí eu passei a bateria, botei ele em combinação. E fui capa de todos os jornais na época. Abriu as portas, literalmente. Foi quando os patrocinadores começaram a vir e eu digo que acabou que o longboard me escolheu, porque eu amo estar dentro d'água, seja de pranchinha que está aqui atrás, enfim, peito, de qualquer situação eu gosto de estar dentro d'água. Mas a oportunidade de me tornar um longboarder profissional surgiu a partir daí. E quando eu cheguei no mundial, eu já tinha uma experiência grande competitiva, né, apesar de ser muito novo ainda, já tinha mais de 10 anos de competição. E comecei a surfar as ondas muito grandes no Havaí, então isso abriu as portas, os havaianos começaram a me ver com os outros olhos, né. Mar enorme, eu botando para dentro em Macarra lá 12, 15 pés de onda, e umas ondas às vezes fechadeiras, eu botava para dentro, tirava os tubos assim, ficava morria lá dentro, aí quando Falava: eu levan "Mais, mais". é, aí eu levantava atrás dela, todo mundo achando que eu ia ficar apavorado, eu pegava a prancha, ia mais para dentro do pico ainda, porque a galera ficava mais no rabinho ali, né. Uhum. E isso foi abrindo as portas, pipeline, eu consigo hoje em dia chegar lá com uma tranquilidade, eu sei que os locais me conhecem, é um lugar que é difícil você surfar mesmo de pranchinha, né. Então quando você fala de longboard, normalmente em pipeline o cara só de chegar ali com o pé na areia já os locais: "Ô meu amigo, aqui não é lugar de longboard não". Mas nesse período ali, muito jovem, você acha que é super-herói também e com as pessoas certas do lado, né, que era o Rico na época que me apresentou os locais todos, foi muito importante para desenvolver esse lado, né. Ainda mais o local do Postinho, na Barra da Tijuca, que é uma onda muito buraco, tubular também. Eu acho, na minha, opinião, que o fundo de areia, tem um caldo muito pior do que o fundo de pedra, apesar de que o É, fundo de pedra tem o perigo de você se de você machucar na bater, pedra. mas É, realmente. mas o fundo de areia, acho que talvez o lip entra dentro da areia e faz aquela máquina de lavar ali, fica um caldo bem mais pesado do que o fundo de pedra. O fundo de pedra, quando o lip entra na água e bate na pedra, ele faz uma esteira, né, então o É, caldo é mais tranquilo. ele faz, né, uma coisa mais Exatamente. assim. É, outra história, verdade. E aí E eu fui desenvolvendo essa parte de pegar ondas grandes e me adaptar nessas situações, isso abriu as portas com certeza. então, na verdade, não foi um peso para você ter resultados tão expressivos tão cedo. Você conseguiu lidar bem com isso ao longo da vida. Não Com ficou se certeza. cobrando num nível tão absurdo, ou sim, mas conseguiu responder, sei lá. Eu fiquei me cobrando quando eu conquistei meu primeiro título mundial, e aí eu queria conquistar o segundo, porque fica sempre aquela história de que foi sorte, de que tem que trazer um segundo, então eu me cobrava muito esse segundo título mundial. E o terceiro título mundial que eu estou buscando, para mim, é muito mais uma questão de inspiração, de bem-estar, de estar ali tendo uma motivação de viver, né, porque eu sempre gosto de ter focos na vida, isso é o que me motiva a viver. Se você não tem um objetivo, não tem um foco, é lógico, você tem que ter um objetivo e não é ficar esperando ele realizar, né, é o Lógico, processo, qual é o caminho que sim. você vai seguir, qual vai ser a estrada que você vai escolher para chegar naquele objetivo.
E durante a minha vida eu aprendi que muitas vezes eu estou num caminho e tem umas bifurcações, eu acho que o caminho certo é esse, mas a intuição às vezes fala: "Ó, vai por aquele ali que apesar de aparentar, né, mais difícil, o resultado pode estar por ali". Então eu gosto muito de seguir esse lado de intuitivo, né, Uhum. talvez essa conexão com a natureza tenha me ajudado a confiar nele A entender e essas mensagens aqui, assim, né, da antena. é isso aí. A espiritualidade me ajudou muito, principalmente nessa questão aí de dislexia. Na minha infância foi a espiritualidade que eu acabei desenvolvendo através do esporte também, né, dentro d'água ali, eu tinha minhas reflexões, nos sonhos eu tinha algumas visões, assim, enfim. E eu acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né, mente, corpo, espírito ali, A água deve ter te ajudado nessa história toda, né? com certeza. E aí eu queria te perguntar, falando do Havaí, o seguinte: você tem uma relação super profunda com o Havaí desde menino e tal, e conhece todo mundo, tem seu próprio grupo por lá, né? Seus amigos e tal. E uma das. Tem vários projetos sociais e projetos ligados ao meio ambiente que a gente vai falar também daqui a pouquinho, mas tem um projeto lá no Havaí que você também se tornou colaborador, que é o Nakama Kai, um projeto havaiano que é voltado para a educação ambiental de crianças a partir do longboard. E aí você, inclusive, tem uma história muito legal, que é essa galera toda desse projeto, várias crianças, não lembro agora o número das crianças, não sei se eram 14, era uma turma assim, perto de 17 15, crianças. 17 crianças. Você recebeu essa turma toda em Búzios, onde você mora agora, vocês fizeram uma espécie de intercâmbio. Essa galera toda do projeto lá do Havaí veio conhecer o mar do litoral do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouquinho como é que essa experiência rolou e o que ela trouxe para você e como é a sua relação com esse projeto, o Nakama Kai, que foi até registrado e em breve vai ter documentário dele. Legal. Eu conheci o Duane de Soto, que é o mentor do projeto, né, no Havaí, lá em Macarra, primeira etapa do mundial que eu participei em 97, e ali já começou a minha admiração por ele, pela relação que ele tinha ali com ele ser local ali de Macarra, né, que é o berço do surf. Os polinésios chegaram ali por Macarra, e até hoje é o único lugar que realmente se mantém ali, os nativos, os índios havaianos, vamos dizer assim, né. É o West Side da ilha. Para mim, Macarra é a onda mais perfeita do mundo, a onda que eu mais gosto de surfar. É também o localismo mais difícil, onde tem esses caras, né, que ficam ali mantendo literalmente a cultura deles e tem muito medo do que principalmente os americanos invadam aquela parte ali, porque foi meio que uma questão de invasão que aconteceu ali Sim. no Havaí, né, por questões ali, a gente sabe toda a história ali. E a relação dele com a comunidade local me chamou a atenção desde a primeira vez que eu fui lá. E eu fui muito bem recebido por todos eles, e a gente começou uma relação de amizade. Viajou anos e anos e anos no circuito mundial juntos. Eu sempre me dei muito bem com os havaianos, eu acho que o carioca tem um pouco dessa brincadeira o tempo todo, um sacaneando o outro. A gente está vendo aí o Scooby no Big Brother, às vezes sendo até mal interpretado, né, mas é o jeitão carioca de estar sempre brincando, e o havaiano tem essa característica também. O havaiano, ele tá sempre a minha esposa, apesar de não ter a diferença de idade tão grande, ela parece muito mais nova do que ela é. Então, Uhum. sempre que eu chego, os havaianos ficam brincando: "Cadê sua filha? Sua filha não É. veio?". Então tem essas brincadeiras, assim, que acontecem e a gente se dá super bem, ao contrário do americano. O americano fica se sentindo ofendido com as brincadeiras dos havaianos e tal. Então a Uhum. nossa relação do brasileiro com o havaiano é O muito boa, brasileiro talvez e o havaiano dá mais match. é isso aí, é isso aí. Dá uma liga boa ali. Uhum. E, o Duane com esse projeto social dele, né, começou, se eu não me engano, já tem quase 10 anos que ele faz esse projeto, e eu anualmente indo para o Havaí, fico em média ali 3 meses, 2 meses do ano no Havaí, sempre participo do projeto. O que que ele faz? Uma vez por mês, uma praia diferente da ilha de Oahu, onde eles, recebem crianças de toda a ilha, porque apesar do Havaí ter essa cultura do surf, né, existem muitas crianças que algum familiar teve um problema com o mar, morreu afogado, ou teve alguma experiência negativa, e traz isso para dentro de casa. Então, existe um medo muito grande também no Havaí do mar, né.
Tem aquela galera que ama o mar e vive pelo mar, e tem aquela galera que morre de medo do mar. Então a ideia desse projeto é trazer essas crianças que têm os amigos que surfam, tem pessoas, têm vontade, interesse de surfar, porque não viveu pessoalmente essa experiência negativa, é uma experiência dos pais, e o Nakamacai recebe essas crianças e fala assim: ó, papai e mamãe, vocês, por favor, vai dar um passeio, vai dar uma voltinha, deixa a gente cuidar das crianças aqui. Então eles recebem essas crianças com voluntários do mundo inteiro, que estão lá normalmente no Havaí, né, passando a temporada, e aí tem experiência de canoa havaiana, de longboard, de stand-up, elas aprendem sobre meio ambiente, corrente, entender o que que é importante a pessoa saber antes de entrar no mar, né, de entender. Reconhecer, né, saber olhar o mar e identificar aonde que tá ali a corre né, o buraco, as coisas todas. É isso aí. Reconhecer, né, entender seus limites, reconhecer ali os perigos, né, ir até os guarda-vidas caso tenha algum tipo de dúvida, enfim. E é muito legal. Eu venho fazendo esse trabalho com eles há muitos anos. E, por acaso, nesse ano, foi em 2016, tinha acabado de ser campeão mundial, estava com uma amiga minha de Búzios, aqui de Búzios, que ela é americana, mas morava já em Búzios há quase 6 anos, e eu apresentei para ela: "Vamos lá conhecer o projeto", e ela ficou apaixonada pelo projeto. Ela tem uma empresa bem grande nos Estados Unidos e falou assim: Phil, eu quero levar para Búzios esse projeto, quero fazer um intercâmbio cultural entre os índios nativos havaianos com os quilombolas e os índios brasileiros, para trazer esse intercâmbio, ver o que que dá. Eu falei: pô, vamos embora, vamos fazer isso. E eu fiz a ponte, a gente trouxe essas crianças, eram 17 crianças aqui havaianas aqui para Búzios, e foi uma semana assim muito legal. Vocês vão poder ver aí o documentário na Kamacai, que vai estar disponível em breve aí. E realmente foi emocionante, assim, a gente perceber o quanto que, apesar, os havaianos falam muito disso, né? O oceano ele não nos separa, não separa os continentes, ele une os continentes. Então, foi através do oceano que os primeiros, né, exploradores chegaram em outras terras, né? Então essa cultura é muito legal. A gente vive muito essa cultura havaiana aqui, né, através do surf, da canoa havaiana, do kitesurf, windsurf, enfim, isso tudo aí a gente vê que é uma cultura havaiana que está presente aqui no Rio de Janeiro, em Búzios principalmente, que é uma península cercada ali praticamente de água. E, enfim, foi muito bom ver as crianças daqui se conectarem com as crianças de lá. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse documentário em primeiríssima mão, e tem uma frase muito bacana, do seu amigo, como é o nome dele? Dwayne De Soto. Do Duane, exatamente. Ele fala: o mar não pode ser visto como uma fronteira, né. Só assim, claro, respeitar é importante, mas ele não é muitas pessoas vão até ali, e ali é uma fronteira intransponível, porque é um outro elemento, porque é misterioso, porque é imprevisível, né. Então é isso que você falou, de tentar aproximar as crianças e naturalizar essa relação, já que eles são um povo muito ligado ao mar, né. E nós também, o nosso litoral inteiro, a gente tem uma cultura litorânea muito forte. Aí você até falou dos outros esportes e tudo. Então o mar acaba sendo nesse projeto, e acho que para qualquer pessoa que pratica os esportes no mar, enfim, agora falando só do mar, não dos rios, é um meio de educação e um meio de conhecimento da natureza e de conexão com os ensinamentos que a natureza tem, né, para dar, muito forte, muito poderoso, explícito, né. Acho que traz muita humildade, né, quando você vê o poder da natureza ali, você começa a ver que a gente é muito pequenininho, é um quase nada, mas que é fundamental para o agora existir, né, então traz essa essa reflexão. Total. Tem a sua atuação também em projetos sociais que você, se eu não estou enganada, o Surf no Alemão é um projeto que você idealizou, não é? Não, quem idealizou o surf no alemão foi o Wellington Cardoso, que Uhum. para mim é um mestre ali da comunidade, nasceu ali no alemão, e por acaso nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu, sempre sonhou em ser surfista profissional, mas a realidade dele não permitiu que ele fosse para o surf, ele acabou, pelos pais terem sido muito rigorosos com ele, assim como os meus foram também, ele se tornou um cidadão de bem, muito bem sucedido na carreira dele, e queria passar esse amor pelo surf que ele tinha para as crianças. Então,
Em 2012, a gente já tinha um projeto, eu e minha esposa, projeto Respirar. A gente passava pelas escolas públicas, né, eu passava um pouquinho mais da consciência corporal, esse lado do esporte, né, e ela é uma professora de teatro. Então, a gente unia essas 2 características nossas e passava essas informações para as crianças, era sempre muito divertido. E o surf no alemão acabou surgindo, assim, como uma coisa a mais. Eu fui convidado para ser padrinho do surf no alemão, logo depois que eu conheci o projeto, comecei a me envolver e me encantar com o amor que as crianças tinham pelo Wellington, a maneira com que ele conseguia lidar com aquela situação, aquela realidade, né, porque, algumas vezes eu fui na comunidade e tive que ficar escondido em troca de tiros, coisas absurdas que eu ficava imaginando, imagina a vida dessas crianças, né, que tem que viver como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, né, a violência acontecendo aqui na porta da casa delas, na escola delas, e Faz o parte do dia a surf dia, né. e o surf se tornou um caminho para elas saírem dali da comunidade e entender que o mundo é muito, né, as possibilidades que o mundo oferece são muito maiores, né, então, se tornando um cidadão de bem, você consegue de alguma maneira, ter essa oportunidade de sair da comunidade. E a gente foi vendo isso acontecendo com as crianças, né, tem criança que foi para a Orquestra Sinfônica Brasileira, teve criança que está hoje em dia na Marinha, criança que foi para o Bolshoi lá, para o balé, né, Que legal. internacional, enfim. Então, E foi um que projetinho começaram ali que começaram no surf no alemão. começaram é isso aí, começaram no surf no alemão e por incentivo ali do Wellington e eu indiretamente ali como padrinho, a gente conseguiu ver essas crianças se tornarem cidadãos de bem. Eu fiz confusão porque o Respirar, sim, foi uma idealização sua, né. Eu É eu isso me aí. lembro de ter visto esses 2 projetos, Respirar e o Surf no Alemão, e achei que os 2 eram uma criação sua. Então você É, sempre o surf no alemão, na verdade, está integrado no respirar. Respirar é assim, eu e a Júlia, minha esposa, a Júlia, ela sempre teve uma família muito voltada para esse lado social, né. Ela sempre gostou muito de fazer esses trabalhos. Então, eu também tenho a referência da minha família como pessoas que sempre curtiram também, então foi ótimo, porque a gente falou: "O que a gente pode fazer para ajudar o próximo?", né. A gente estava num momento super difícil da nossa vida, e a gente estava refletindo: "Caramba, o que que a gente pode fazer para mudar?". E a gente começou a ver: cara, tem pessoas que estão vivendo situações tão piores do que a nossa, e que a gente pode estar ajudando elas, e por que também não tirar isso como uma força para a gente? Então foi um grande incentivo, assim, era um momento que a gente estava vivendo muitas dificuldades, e a gente acabou percebendo que as nossas dificuldades não eram nada perto da dificuldade dos outros, né. um processo de E cura, basicamente, né, literalmente um processo de foram cura. foram curar a dor de vocês vendo a dor dos outros um pouco. É isso aí. E aí o respirar foi assim: o que que é essencial para nossa vida? O que a gente não consegue, a gente pode ficar um tempo sem comer, um tempo sem beber, mas a gente não pode ficar sem respirar. Então, é isso, vamos trazer isso para nossa vida, respirar porque eu vejo, né, essa doação podendo ser feita no dia a dia de qualquer pessoa. Se você vê uma criança, der um sorriso para ela, der um tchauzinho, às vezes é só isso que ela precisa para, né, se Para sentir bem, se respirar sentir e feliz. passar aquele dia, aquele resto de dia. É, Exatamente. É como você lida com o próximo, né. Se você dá amor, de alguma forma você também recebe esse amor, seja através de um olhar, seja através de uma palavra. Então é exercitar, né, esse compartilhar o bem, compartilhar as coisas boas, né. muito legal. Eu queria saber qual vai ser a sua lição, que lição você quer passar para Coral, sua filhota, pensando em tantas coisas que você aprendeu com o mar, tantas coisas que o mar te ofereceu, te proporcionou e te ensinou. Como é que você vê, a possibilidade de transferir ou de ensinar ou de passar adiante tantas coisas que vieram da água para você, agora com a Coral na sua vida? Olha, a Coral é um anjinho, a gente planejou ela há muitos e muitos anos, ela foi concebida na lua de Vesak, é uma lua super especial aí que acontece todo ano. E nasceu aqui, a gente mora em Jeribá, o mar fica aqui, a gente está ouvindo o barulhinho do mar daqui, ela nasceu literalmente aqui, na praia, vai todo dia à praia, se der 9 horas da manhã ela não tiver ido à praia ainda, ela começa a ficar doida dentro de casa, dar cambalhota, jogar as coisas para cima, e a gente leva ela para dentro d'água, pega umas ondinhas juntos, faz alguma coisinha nesse sentido, e ela volta outra criança, assim, super zen. Ela no dia a dia, normalmente, quando ela
tem esses momentinhos de prática, de esportiva, né? Ela faz a nataçãozinha dela, ela tem a relação também social na escolinha que ela faz, na creche. Então, eu acho que isso é super importante para o desenvolvimento dela. O surf traz para ela também um empoderamento, uma autoconfiança, ela fica super feliz quando ela pega uma onda, vem, bate na mão e abraça, fala: eu adorei, papai. Ela fala: adorei, papai. E é um neném de 2 anos de idade, né? Então, a minha preocupação maior é que ela não tenha nenhum tipo de trauma, né? Ela se sinta realmente empoderada, mas que faça as coisas com consciência. Então, eu não levo ela para dentro da água quando ela não quer. Muitas vezes ela quer, mas não pode, porque as condições não estão ideais para ela estar dentro da água. Eu sempre procuro, né, botar o coletinho, pensar em todas as questões de segurança, para aquilo ali ser um momento literalmente de diversão para ela, né? E eu acho que é isso, ela está muito nova ainda, aprendendo muitas coisas, a mãe dela é super amorosa, a irmã Rafa, que tem 15 anos de idade também, é eu acho que eu, como todo bom canceriano, dou muito valor à família, gosto dessa relação familiar, trazer também não só a família de DNA, mas espiritual, os amigos, as pessoas que a gente gosta, para perto, né, para estar junto. E eu acho que é isso, é uma relação ali que você aprende com a atitude de um, aprende o que não deve fazer também com a atitude do outro, e assim vai evoluindo e desenvolvendo. Para mim, o mais importante é que ela tenha a humildade que ela tem, apesar dela ser super famosa já, que a Coral é famosa. A gente vai na Rua das Pedras, as vendedoras vão saindo das lojas: "Coral, vem aqui, Coral", não existe mais Phil e Julie, né, agora é só Coral. A gente passa com ela, todo mundo quer saber dela, e ela é super, carismática, fala com todo mundo, adora, abraça todo mundo, diz obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Então acho que é legal, porque é a nossa educação, a forma que a gente passou isso para ela, mas ela assimilou isso de uma forma muito muito natural, ela não é Muito forçada a dela, fazer né? isso. É muito dela. É muito legal a gente a gente olhar o filho e ver as coisas que são deles ali, né? Ver ele sendo um ser completamente autônomo, agindo, atuando, falando com outras pessoas, independente da gente, né? É super Quando ela vai legal. surfar, ela olha para a mãe dela e fala: "Tchau, mamãe, vou surfar". Vira as costas e vai embora. Não pensa nem Mó 2 vezes. barato, mó barato. Fio, eu vou deixar um recado aqui, ó. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. É o seguinte, para quem tá ouvindo a gente: faça chuva ou faça sol, partiu economizar água. Fecha sempre a torneira quando você não estiver usando, o chuveiro enquanto você se ensaboa e tome banhos curtos. Torneira, abriu, usou, fechou. Esse é o recado da Sabesp. Governo do Estado de São Paulo, trabalho e respeito por você. Essa conversa da série Gente das Águas, do podcast Go Outside, primeira conversa dessa série, foi com o Phil Hajman, bicampeão mundial, um cara totalmente Aquaman. Foi um prazer falar com você, Phil. Muito obrigada de participar dessa série. Muito legal ter você aqui no Gente das Águas. O prazer foi todo meu. Sempre precisar, sabe que eu tô aqui às ordens. Um beijo grande aí para você, Maria, para todos os ouvintes, pessoal do podcast Go Outside. Obrigada, um beijo para todo mundo e fique esperto porque tem muita gente boa aqui no Gente das Águas. Esse é só o primeiro episódio. Fica ligado nos próximos. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.